Querido, eu gostaria de terminar repetindo contigo o verso de número 21, porque é o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós que está aqui nessa noite. É aquilo que o Senhor Jesus fez, e cada pessoa que crê nele e se arrepende dos seus pecados, vive exatamente o que está descrito aqui no verso 21, que está sintetizado aqui no verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, ele se fez pecado. Ele assumiu o lugar, a posição, foi colocado sobre ele o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, o pecado do homem, para que eu e você que cremos em Jesus, para que eu e você que nos arrependemos dos nossos pecados, para que nele, ou seja, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquilo que eu e você não conseguiríamos fazer, amado. Aquilo que eu e você não tínhamos a menor condição. O Senhor Jesus fez, de forma perfeita. Ele ofereceu a Deus Pai 100% da sua obediência, 100% da sua retidão, 100% de justiça, mas sendo completamente justo, completamente perfeito, ele se colocou no lugar maldito, ele se colocou numa posição de merecedor do maior castigo de todos, ele se fez pecado, a ponto de o Pai o virar as costas no momento em que estava na cruz, a ponto do Pai naquele momento simplesmente não olhar para ele, porque recaiu sobre ele o pecado de nós todos, mas ele fez isso, querido, para que ele pudesse colocar essa roupa limpa sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós pudéssemos entrar nos céus, para que nós pudéssemos agora viver uma vida com o Senhor nessa terra, nos dias da nossa peregrinação, queridos, numa posição completamente diferente, não de merecedores do inferno, mas de representantes de Deus, de embaixador do Senhor, de cooperador com Ele, aquele que era inimigo de Deus, porque nós éramos, amados, nós éramos inimigos de Deus, é exatamente isso que a Escritura nos ensina. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que nós estávamos ali debaixo de um reino espiritual do mal, do império das trevas, debaixo de potestades e principados do mal, andávamos segundo a nossa própria vida manchada, suja pelo pecado, e éramos por natureza filhos da ira. E Jesus então nos tira, amados, dessa posição de inimigos de Deus, e nos coloca agora numa posição completamente diferente, de ser um cooperador com Ele. E era isso que Paulo estava falando para os coríntios, quando alguns ali o acusavam de ele ter perseguido a igreja, quando alguns acusavam ele ali devido à vida que ele havia tido, e Paulo aqui na segunda carta aos coríntios, ele fala, foi isso mesmo, mas Deus me tirou dessa posição de inimizade, Deus me tirou dessa posição de inimigo de Deus, e me colocou para ser um cooperador com Ele. Só que Deus não fez isso exclusivo com Paulo, querido, Deus fez isso com toda a sua igreja. E você está aqui nessa noite, amado, e nós podemos aqui nos alegrar, cultuar o Senhor, ter a certeza que o Senhor recebe os nossos louvores, ter a certeza que o Senhor recebe as nossas orações, ter a certeza, queridos, desse amor da parte de Deus, e desse revelar de Deus, e dessa comunhão com Deus, por conta daquilo que o Senhor Jesus fez, na cruz do Calvário. Ele vestiu, querido, a roupa suja do seu pecado, Ele deu a você, atribuiu a você e a mim, as roupas limpas de santidade, de justiça, para que agora quando Deus Pai olhe para mim e para você, Ele veja antes de qualquer coisa,
aquilo que o Senhor Jesus fez por mim, fez por você, fez pela sua igreja. Queridos, essa é uma posição a qual você foi colocado, a qual lhe foi dado em Cristo, que em absolutamente nada, nem chega perto em dignidade, em valor, nada. Não há um cargo humano nessa terra, não há uma posição humana, não existe um reconhecimento humano nessa terra, que chegue nem perto, que não faça nem cócegas, da posição que em Cristo, Deus lhe colocou. E nós precisamos ser lembrados disso, amados. Nós precisamos ser lembrados disso, dessa posição que nós ocupamos em Cristo Jesus. De estarmos reconciliados com Deus, mas de ter sido dado a mim e a você este ministério, o ministério da reconciliação. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus querido, nós nos colocamos nessa noite, Pai, diante da Tua presença, Senhor. Falhos que somos, Deus, miseráveis que somos, Senhor, não merecedores de absolutamente nada, Pai. Mas fomos alcançados pelo Teu amor, Senhor, fomos alcançados pela Tua graça, fomos alcançados pelo Teu perdão, Senhor. E o Senhor nos mudou a vida inteira de ponta cabeça, Pai. Nós estávamos indo num caminho em direção ao inferno, e o Senhor nos colocou no caminho do reino dos céus. O Senhor nos tirou do império das trevas, Pai, e colocou no reino do Filho do Seu amor. Senhor, o Senhor nos tirou a roupa suja do pecado, Senhor, e o Senhor nos vê, Pai, e atribui a nós as vestes limpas de Cristo Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada disso, Pai. Ó Deus, mas o Senhor tem nos ensinado dia a dia, nos dias da nossa peregrinação, Pai, como viver nessa terra de uma maneira que lhe agrade, Senhor. Como viver nessa terra, Pai, de forma digna, a posição a qual o Senhor nos chamou. Ó Deus, que o Senhor nos ajude diariamente, Pai, a cada momento, Senhor. A cada momento de decisão, a cada momento de luta, a cada momento de questionamento, a cada momento de dúvida, Pai, a cada momento, Senhor Deus, de fragilidade, Senhor, nessa terra, Pai, porque somos frágeis. O Senhor sabe disso, a Tua palavra nos diz que o Senhor se lembra que nós somos pó, Pai. Ó Deus, mas a Tua presença nos acompanha, Pai. A Tua companhia, Pai, nos faz nas nossas vidas, nós rendemos graças por conta disso, Senhor. Ó Deus, nessa noite, Pai, reaviva a nossa vida, Senhor. Reaviva, Senhor Deus, enche-nos da autoridade que vem do Senhor, enche-nos, Pai, do poder que vem do Senhor, como o Senhor Jesus disse ali em Atos capítulo 1, verso 8, que nós receberíamos poder para sermos testemunha do Senhor, Pai. Renova as nossas vidas, Senhor, nessa noite, Pai. Renova a nossa visão, Senhor. Renova, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, em tarefa tão grandiosa, tão maravilhosa, Pai. Ai, Senhor, que nós possamos cumprir o ídolo do Senhor, que nós possamos, Senhor, sermos do Senhor cooperadores, Pai, que nós possamos ser de Cristo embaixadores nessa terra, Pai, com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos, Pai, é assim que nós pedimos, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos, pastor Sidraque. As crianças vão estar louvando o Senhor, vão estar cantando.